Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e nós vamos falar sobre a cultura indígena. Nós já tínhamos falado sobre as expansões, tanto do comércio quanto marítima, quanto a chegada dos portugueses aqui no Brasil e sobre o contato dele com os indígenas. E como já falamos sobre os portugueses, hoje nós vamos falar sobre os indígenas e a sua cultura, que é riquíssima. A gente que não tem total conhecimento da cultura deles e infelizmente a gente não tem oportunidade de conhecer mais de perto. Os indígenas brasileiros vivem em tribos que se dividem em aldeias ou tabas. A gente tem a impressão de que os indígenas é um grupo só e que vive em um lugar. E não é assim. Existem vários grupos, várias tribos indígenas que são divididas e estão localizadas em vários lugares do nosso país. Claro que com o passar dos anos, no caso, a quantidade de aldeias e de tribos foram diminuindo, também pela expansão da cidade e por causa de outros fatores. Nas aldeias existem dois líderes principais, o pajé e tem o cacique. São dois líderes, mas os dois têm papéis diferentes. O cacique, ele é como o chefe da tribo, o líder da tribo. E o pajé já é como se fosse um sacerdote, já parte mais para um lado religioso. Os indígenas acreditam que os pajés eles possuem poder de, por exemplo, é como se fosse abençoar a caça, a pesca, como se fosse ajudar ele em determinadas situações, principalmente em relação à doença, é como se ele fosse o curandeiro. O pajé ou xamã, como o livro de vocês trazem, é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas do Brasil. Ele é o indígena mais experiente e é escolhido pela comunidade para a função sacerdotal, como eu já havia dito antes. Isto é, para ser o líder espiritual da tribo. Ele desempenha a função de curandeiro, como eu já havia dito, e conhece diversos rituais, assim como o poder de cura das ervas e das plantas. Os indígenas utilizam muito das ervas e plantas para uso medicinal. Eles não fazem uso de remédios industrializados como nós. Em algumas tribos, os indígenas acreditam que o pajé tem poderes capazes de fazer chover, de melhorar a capacidade dos indígenas, na caça e na pesca. É como se ele realmente tivesse poder sobre a natureza, isso de acordo com a crença dos indígenas. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Em geral, a religião é politeísta, ou isso é, acredita-se em vários deuses. Guaraci, o deus do sol, Jaci, o deus da lua, no caso que é a lua, e Tupã, o raio e o trovão. Então, é politeísta porque, gente, porque eles não acreditam que existe apenas um Deus que rege tudo. Eles acreditam que existem vários deuses. E esses deuses são coisas da natureza, como vocês já acabaram de ver aqui na leitura. O sol, a lua, os raios, os trovões. É porque são astros grandiosos e eles acham que estão ligados a divindades, a deuses. É muito comum nas tribos brasileiras os indígenas acreditarem que a natureza é algo vivo, pois ela tem um espírito, um sopro vital e um poder de crescimento incomparável, já que, se não houver desmatamento, as árvores vivem muito mais do que as pessoas.
A religiosidade nas tribos está também ligada à musicalidade, pois a música indígena faz parte do universo religioso mágico e está presente em todas as ações coletivas, como cultos, ritos, cura, magia, festas e etc. Inclusive, todas as pessoas da tribo, como crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, são responsáveis por algo da música e todos participam. Gente, existe uma diversidade muito grande de tribos. E nem todas as tribos têm os mesmos costumes. É importante vocês saberem disso. Ah, como assim? Nem todas as tribos cultuam determinados deuses, nem todas as tribos possuem os mesmos rituais. Cada tribo tem um costume, tem costumes que podem ser diferentes, podem até ter costumes iguais, mas pode existir e existem muitos costumes diferentes em cada tribo. Cada povo tem sua música, sua dança e seus rituais. Isso aqui comprova o que eu acabei de dizer. O macará ou o chocalho é um tipo de instrumento de música mais comum. Vocês podem ver aí na página 115 do livro de vocês. A dança e a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer. Cada povo possui danças e instrumentos particulares, ou seja, cada tribo, além de ter suas músicas, tem instrumentos musicais diferentes. O cantar e o dançar, em vários momentos, são, além de um caminho para a sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os seus ancestrais. É como se eles acreditassem que a música fosse um caminho para fazer eles terem contato com a sua ancestralidade, com os povos que vieram antes dele. Os indígenas vivem nus e seminus. Não sentem necessidade de cobrir o corpo. As pinturas corporais funcionam como um código social. Cada uma delas indica uma situação específica: guerra, nascimento dos filhos, ritos e luto. Para os que conhecem o código, a pintura informa mais sobre o estado de quem a usava e sua condição do que as roupas europeias. Além disso, também facilita a comunicação entre tribos, que não falam a mesma língua. Isso porque os indígenas não se pintam aleatoriamente, mas sempre usam motivos baseados na natureza, padrões representados, a espinha de peixe, o casco do jabuti, os rastros de cobra, do veado, da onça são bem comuns a muitas tribos. A contribuição dos indígenas em nossa formação são nas palavras. Tem muitas palavras do português que derivam do tupi, que é uma língua indígena, como Ipiranga, Ibirapuera, Pai, Sandu, Xingu, Uirapuru, Pitanga, Arara, Taquara, Tucano, Peteca, dentre outras. Na alimentação, a farinha de mandioca, angu, pamonha. No costume, dormir em redes. E superstições, Saci Pererê, Iara e Caipora. No caso, essas daí são as contribuições da cultura indígena sobre a nossa cultura hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu tentei trazer de uma forma breve e de acordo com o respaldo do livro de vocês, para que vocês não fiquem perdidos na hora da atividade. Eu estarei aqui para tirar todas as dúvidas, certo? Beijão da Pro, até mais!